Olá, tudo bem? Que bom que você está aí de novo para o nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o nosso livro maravilhoso, Evolução em Dois Mundos. E você vai continuar acompanhando conosco essa trajetória, os diversos temas que estão elucidando a nossa mente e fazendo a gente pensar um pouco mais amplamente a respeito das coisas do mundo espiritual. Na semana passada você viu a organização que existe de vida social do outro lado. André Luiz deu uma pequena pincelada. Porém, nós já vimos em toda a sua obra, desde o nosso lar, uma descrição muito nítida de como as coisas se dão. Inclusive, se você prestar atenção, as obras espíritas que André Luiz escreveu na sequência, desde o nosso lar, elas cada um tem um título, mas elas têm um subtítulo, que é como se fosse o tema principal de todos esses livros, que é a vida no plano espiritual. Você vai encontrar sempre isso no subtítulo. Por exemplo, aqui eu estou com o nosso lar. Tá vendo aqui, ó, nosso lar. Mas aqui embaixo está escrito a vida no plano espiritual. E assim acontece com todos, porque é como se fosse o título da novela, a vida no plano espiritual. E cada livro é um capítulo, é um foco, é uma circunstância de análise que André Luiz nos traz. E o programa de hoje, você vai ver uma coisa que é bastante interessante, porque vai falar sobre o matrimônio e o divórcio. E neste livro aqui, que você está vendo comigo, ele tem uma história muito apropriada para a gente comentar quando chegar o momento adequado, né? Então, pegue o seu livro, nós vamos continuar o mesmo processo que tem sido de fazermos um resumo, explicando o que é o conteúdo daquele trecho do livro, deste capítulo, e depois de fazermos essas abordagens, nós vamos ler o original de André Luiz. Então, por isso, a gente sempre aconselha que vocês tenham um caderno de anotações, ou uma caneta, um lápis para você anotar no próprio livro, porque isso ajudará você a guardar aqueles detalhes que você achou interessante para uma possível releitura, uma nova abordagem que você mesmo vá, ou um índice de assuntos que você possa fazer para facilitar encontrar as explicações de André Luiz, tá bom? Então, vamos agora começar a ver o resumo. Esse é um capítulo um pouco mais longo, então nós vamos ter mais slides do resumo, mas isso vai nos ajudar bastante. Vamos lá. Matrimônio e divórcio é o título deste capítulo 8º. E ele começa com a pergunta: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Como é que os espíritos examinam o casamento e o divórcio no plano físico? Aí André Luiz começa a nos explicar o seguinte: os espíritos elevados, aqueles seres que estão do outro lado, que já têm uma elevação, eles se sentem honrados com o amparo dos irmãos menos evoluídos dos planos inferiores. Na Terra, diz André, existem diversos tipos de casamento, visando múltiplos fins. Nós já falamos sobre isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, e lá você vai aprender que há casamentos sacrificiais, casamentos provacionais, casamentos afins, casamentos de almas superiores em uma conjunção de ideais, de edificações positivas. São diversos tipos de união e também as uniões casuais. Então André Luiz está explicando que na Terra existem diversos tipos de união com vistas a diversos tipos de finalidades. Assim, homem e mulher podem viver o casamento terrestre várias vezes, o mesmo homem com a mesma mulher, sem conseguirem encontrar ainda a companhia das almas afins que lhes representariam a união ideal. Então, muitas vezes, o homem e a mulher precisam renascer juntos
para terem a experiência da união física pelo casamento, mesmo que nem o homem seja o ideal para aquela mulher, nem aquela mulher seja a ideal para o homem. Porque estão em processos de desbaste, de correções, de equívocos. E ele vai explicar isso na sequência. Vamos acompanhar o slide. Isso acontece porque eles precisam resgatar as dívidas que contraímos com a energia sexual usada de maneira infeliz em atenção à lei de causa e efeito. Você usa o sexo, você seduz alguém e depois não quer que tenha consequência. Você explora a sexualidade, você explora o corpo da outra parte, você induz a outra parte a ter determinadas sensações muito intensas e depois você joga ela no lixo. Você acha que não tem consequência? Então a utilização equivocada, abusiva, incorreta da energia sexual produz efeitos. E estes efeitos precisam ser corrigidos por aqueles que estiveram envolvidos no processo. Por esse motivo que muitas vezes duas pessoas precisam reencarnar na condição de cônjuges por algum tempo, mesmo que digam, mas essa mulher não é bem a que eu queria, ou esse cara não é bem o que eu estava esperando, mas eu vou aguentar essa pauleira nessa vida, porque na próxima eu não quero ele. Essas conversas que você já ouviu também, não é? Continua o resumo. Porém, se acontece esse matrimônio expiatório, se acontece em uma segunda núpcia, em segundo casamento, vamos supor, o cara é casado, estava feliz com a sua esposa, com o seu marido. Aí a esposa morre. Aí a pessoa que ficou na terra se sentindo sozinha resolve se casar novamente. Só que aí, ao se casar com uma outra pessoa, essa pessoa é mais difícil, mais complicada, tem mais problemas. Não é aquela mesma afinidade de antes com aquela primeira. Então, se um matrimônio expiatório acontece em um segundo casamento, aquele cônjuge que desencarnou e já está ajustado ao sentimento nobre, o que foi para o outro lado, se torna um auxiliar deste que ficou no mundo, através do que também aquele que desencarnou exercita a compreensão e o amor puro. No plano espiritual, é normal que a união se mantenha entre aqueles nos quais prevaleça, no grau mais elevado, as afinidades comuns. Então entenda uma coisa, quando você desencarnar, aquilo que você tem de mais afinizado com as diversas almas com as quais você já conviveu, aquela com quem você tem mais afinidade vai ser aquela com quem você estará conjugado, você estará mais próximo, que estará com você e você com ela, nessa afinização. Então é normal que isso se dê. Então vamos voltar ali ao texto para você entender o que André Luiz vai explicar. Então, se aquele que já desencarnou está numa condição elevada, ele vai se tornar um auxiliar da segunda união do seu companheiro, da sua companheira. No plano espiritual, como ele estava explicando, é normal que a união se mantenha entre aqueles nos quais prevaleça, no grau mais elevado, as afinidades comuns. Assim, o cônjuge que ficou na terra e que não era o de maior afinidade espiritual com o outro, ao desencarnar, pode ser levado à convivência do antigo parceiro, mesmo que este já esteja unido a um outro espírito com quem tem a maior afinidade. Vamos supor que a segunda esposa morra. Indo para o plano espiritual, ela poderá ser recolhida pelo seu marido e pela primeira esposa, se obviamente ela estiver dentro de um caráter de entendimento desse amor mais amplo. Não é bigamia, trigamia, não, como essas teorias modernas estão aí querendo enfiar na cabeça das pessoas que você pode ter 3, 4 ao mesmo tempo. Não, não é isso. É a ação amorosa que liberta as pessoas para seus processos de amadurecimento. Volta lá no texto.
Este outro, ao desencarnar, pode ser levado à convivência do antigo parceiro, porque o marido, que teve 2 esposas, por exemplo, a primeira morreu, está do outro lado, ele se casa novamente. Essa segunda mulher, vamos fazer de conta que se fosse o primeiro marido dela, mas ela é uma pessoa complicada, uma pessoa difícil. Acontece do primeiro marido dela, esse que já era casado, desencarna e vai para o outro lado. E ele tem mais afinidade com a primeira do que com a segunda. Quando esta segunda morre, pode acontecer, se ela tiver sadias condições de entendimento, ela poderá estar recebida do outro lado por este casal, o marido dela e a primeira esposa. Agora, isso só vai acontecer, naturalmente, se esse recém-desencarnado, a segunda esposa, tiver sadias condições de entendimento. Quando, então, será admitido, na convivência do casal, na condição semelhante à de um filho querido, junto dos pais terrenos. Pais estes que vão lhe prestar os mais eloquentes testemunhos de carinho e de sacrifício pessoal, para que possam dar continuidade à sua evolução pessoal. Porém, se aquele que ficou na Terra e que agora desencarnou, que é recém-chegado, se acha entre o ciúme desesperado ou o despeito embrutecedor, e portanto não dá para ele manter uma vida em harmonia no mesmo ambiente com o seu marido já desencarnado e a primeira esposa dele, os cônjuges, esses dois que são afinizados, reunidos no plano superior, vão amparar a nova reencarnação desta alma, a segunda esposa, no caso, como se fossem benfeitores ocultos, considerando essa rebelião do ciúme, do despeito, como uma doença, sem deixar de apoiá-lo até a sua recuperação. Esse mesmo mecanismo acontece regularmente na Terra. André Luiz explica que dentro do lar, para onde são canalizados os filhos, aqueles laços do passado surgem para o resgate das antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos e compartilhando compromissos. É esse o motivo pelo qual, nos filhos, existe uma recordação intuitiva do passado e possa surgir as psiconeuroses, as fixações infanto-juvenis, aquela aproximação maior da filha com o pai ou do filho com a mãe, uma repulsa ao outro cônjuge porque você gosta mais do seu pai e a sua mãe é sua competidora, ou você gosta mais da sua mãe e seu pai é um troglodita. Então essas psiconeuroses, essas manias, essas fixações juvenis que se canalizam nos filhos por causa daqueles laços do passado para resgate de antigas contas. Mas agora, reunidos no lar, tem a finalidade de purificar as emoções, renovar os impulsos. Aí, na sequência que nós já tínhamos lido, olha, isso explica porque nos filhos a recordação intuitiva do passado faz surgir as psiconeuroses e as fixações infanto-juvenis que os psicanalistas e sexólogos da atualidade exageram em importância relacionada à conduta sexual da personalidade. E eles fazem isso exatamente porque lhes falta mais profundo entendimento das realidades do espírito e da reencarnação, o que permitiria medicar de forma mais eficaz o seu paciente através do socorro de uma natureza moral, um socorro de ordem moral. Então, se os psiquiatras e os psicólogos entendessem que não se trata de uma tara sexual, mas sim de uma convivência anterior, em vida passada, que aproximou aqueles dois seres e que agora eles estão em campos opostos e não podem vivenciar a mesma experiência da sexualidade de outrora, agora são pai e filha, ou mãe e filho, ou agora são irmãos,
Mesmo que na outra vida tenham sido amantes, tenham sido casados ou tenham tido relacionamento íntimo, agora, entendendo esta noção, os psicólogos, os médicos, os que têm dedicação a esse entendimento mais profundo da espiritualidade poderiam tratar melhor dessas questões, ao invés de simplesmente adotar determinados padrões ligados à sexualidade para resolver o trauma e às vezes piorá-lo. Então, o conhecimento, e é isso que André Luiz está dizendo, ajudará muito para aqueles que têm boa vontade, que estudam as questões do psiquismo, nas tradições psicanalíticas, ou mesmo nos projetos de renovação daqueles ambientes onde há esse conflito, o interesse ou a repulsa do filho em relação ao seu pai, ou da filha em relação à sua mãe, ou daquela atração, ou daquela animosidade gratuita entre irmãos, compreendendo a raiz, a causa, e não apenas medicando o efeito. Portanto, isso também acontece na Terra, não é só no plano espiritual. Nós somos, na verdade, um contingente de espíritos bastante com bastante nós, né? Com bastante tramas mal resolvidas. E, obviamente, por causa do prazer, do sexo, da nossa ligação com essa experiência emocional tão profunda, isso gera comprometimentos, às vezes, de muitas vidas. E, muitas vezes, nos mantém presos àqueles que foram nossas vítimas num processo de reerguimento, de ajudar a reconstruir aqueles que nós jogamos no lixo, pelo exercício irresponsável da afetividade. Então, André Luiz está explicando até aqui que, no caso do segundo matrimônio, isso não torna o segundo matrimônio nem proibido, nem torna um crime. Não, ele está dizendo que pode acontecer que, ao desencarnar a segunda esposa ou o segundo marido, quando chegar do lado de lá, o primeiro, que já tinha morrido antes, esteja convivendo com o seu atual marido no plano espiritual, porque aí já terão os três partido para o outro lado, né? Se o marido, no caso de ele de ser ele o foco da nossa abordagem aqui, ele se casou 2 vezes, mas a afinidade maior dele era com a primeira esposa, e quando ele morre, ele volta para o lado dela, eles estarão reunidos pela afinidade, porque não será a consanguinidade, será a vibração afinizada. E a segunda, que está na Terra, quando desencarna, ela poderá ser acolhida nesse lar como se fosse filha, se ela tiver em equilíbrio para entender isso. E não querer o marido para ela, não querer agora bater na outra, se desentender. Porque ele é meu, é um cabo de guerra, né? Ela puxa para um lado, a outra puxa para o outro. Não, isso não pode acontecer no plano espiritual. Porque se a segunda esposa, ao desencarnar, tiver o desequilíbrio, o que fazem estes dois? Eles vão ajudá-la no processo reencarnatório e vão acompanhá-la como se fosse um doente em recuperação até que ele se recoloque, ele se reorganize. Isso é muito interessante. É muito próprio do amor divino, não é mesmo? Vamos agora para a parte final da explicação. Quanto ao divórcio, os espíritos não estimulam a sua prática indiscriminada ou estimulada entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem os vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. As duas partes assumiram responsabilidade juntas. Recém-saídos da poligamia primitiva, os homens e as mulheres ainda sofrem as sugestões animalizantes e, por isso, nas primeiras dificuldades da convivência, costumam fugir, desertar dos postos de serviço, alegando imaginária incompatibilidade e supostos embaraços, que são nascidos, na verdade,
do próprio narcisismo de que eles são portadores. Isso faz com que eles exerçam uma influência viciosa sobre o psiquismo do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após os terem usado e explorado o mundo emotivo, quando não enveredam pelo homicídio ou suicídio estrepitosos, como uma fuga das obrigações. Esses são os graus mais inferiores, mais difíceis das rupturas. Depois de conviver com alguém e não querer mais essa pessoa porque ela já não é mais nem tão bonita, ou não ficou tão rica, ou ela já não é mais tão interessante depois de você ter explorado afetivamente e sexualmente, o fato de você, agora achei uma mais bonita e dar um pé na primeira, pode gerar todas essas tragédias. Pode fazer com que esse ser se desequilibre, se torne uma criatura amarga, possa até enveredar pelo assassinato ou pelo suicídio. E isso é responsabilidade da parte que fez isso também. Mas ele continua explicando por que não é algo a ser estimulado. Casa, se não der, separa. Vai juntar, depois qualquer coisa, se encontrar um melhor, vai procurar cada um o seu interesse. Veja só, vamos ver. Esse regulamento mais rigoroso, em que não se permita com muita facilidade que as pessoas se divorciem, ajudará a que as pessoas não se comprometam ainda mais em decorrência de atitudes levianas, envolvendo terceiros, não regressando à promiscuidade da taba, naquela época em que o ser primitivo vivia nessas condições, onde o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Na taba, onde o ser primitivo habita, eles não têm esses valores morais que garantam equilíbrio, garantam respeito àqueles laços afetivos. Então, quando você vive na modernidade, achando que você pode ser o mesmo índio lá da tribo, sem compromisso nenhum, larga dessa índia, pega a outra, larga da outra, pega o outro e assim por diante, o que você está fazendo? Você pode viver na modernidade, mas está tendo um comportamento tribal. Isso é o seu espírito. Não adianta vestir roupinha de marca, andar com carro estiloso e você ser um troglodita. Ou ser uma troglodita. Então, é por isso que, e você não pode se esquecer que esse livro foi escrito em uma época em que ainda não havia autorização legal para o divórcio, era apenas a separação, e ainda assim, em casos graves, havia uma restrição muito marcante em 1958, que é a data em que esse livro acaba sendo publicado, ainda não havia a facilidade dos tempos atuais. Mas ele está explicando por que é algo que deva ser coibido dentro dos padrões da lógica e do bom senso, não é? Para que não se estimule, e a preocupação era esta, não estimular as pessoas a terem um comportamento irresponsável, leviano, desrespeitoso com a outra parte, só porque vai casar e vai poder se separar a qualquer hora. Vamos então voltar ao nosso slide para terminarmos a leitura. Isso vai ajudar esse trato mais rigoroso a que as pessoas não se comprometam ainda mais em atitudes levianas, que vão envolver terceiras pessoas, fazendo também com que eles não regressem àquela promiscuidade da taba, onde o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Apesar disso tudo, diz André Luiz, é preciso que o sentimento de humanidade interfira naqueles casos em que o divórcio é o mal menor, diante dos grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sem esquecermos, porém, que os devedores de hoje voltarão a se reunir amanhã para o acerto das próprias contas. Quer dizer, como diz o Evangelho, quando perguntam a Jesus por que Moisés deu uma carta de divórcio, Jesus disse,
Por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés deu carta de divórcio. Mas não era assim desde o começo. A dureza dos corações, a falta do entendimento, a dificuldade das pessoas aprenderem a conviver, muitas vezes é preferível que elas se separem do que elas se matem. Por causa da dureza dos corações. É isso que André Luiz também está dizendo aqui. Porém, não se iludam. Você jogou fora a experiência, você pode até ser feliz numa outra, mas aquela pessoa com quem você tem compromisso e que você não quis, ela voltará para você. Não digo na mesma vida, mas você vai ter que retomar essa convivência. O que você não acertou numa vida, precisará acertar em outra, porque a dívida persiste. Então, o divórcio é uma ferramenta, é uma medicação que pode diminuir a doença do indivíduo, mas ela não acaba com o problema. O que acaba com o problema é quando você cumpre aquilo que é necessário para que a outra parte seja também reparada na sua emoção. E isto vai às vezes exigir que numa vida futura você volte a se unir àquele mesmo homem ou aquela mesma mulher com que você estava infelicitado. Quando você está numa união que não é muito agradável, é porque em alguma coisa você ainda não está ajustado ou ajustada. É preciso, então, pensar no que é. Agora, se entre o ódio e a amizade, o divórcio permitir mais que se continuem amigos do que se odeiem, ele é preferível. E é isso que André Luiz está explicando. O que não se deve é transformar o divórcio na indústria que facilite o indivíduo a ser irresponsável, seja como homem ou como mulher, e na leviandade de trocar de companheiro, de companhia, quando dá vontade. Porque isso é voltar ao tempo primitivo, onde as emoções não eram organizadas, em que você tinha facilidade promíscua de estar com qualquer pessoa, que é ainda o desejo de muita gente, que é trocar de companhia, trocar de emoção, fazer se sentir assim, potente ou viril com outros ou com outras. Tudo isso é um defeito ainda, porque de verdade a virilidade está ligada aos hormônios da sexualidade, que nós conhecemos aqui como ferramentas da perpetuação da espécie, da união íntima, mas não da ação do espírito sobre a matéria. Então, é no aspecto da espiritualidade que as uniões são úteis para diminuir defeitos do caráter de cada um, tendências ou inclinações, falta de paciência, violência, isso tudo precisa ser combatido. Porém, é uma boa ferramenta para impedir tragédias. Nesse caso, os espíritos estão explicando que isso será bastante importante, evitando-se que haja uma tragédia bastante mais grave do que a própria união em si, né? Bom, nós vamos fazer agora a leitura do texto de André Luiz. Acompanhe conosco. Aí você vê o capítulo 8º, Matrimônio e Divórcio. A pergunta é: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio, no plano físico, examinados espiritualmente? Aí André Luiz explica. Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evoluídos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos esquecer que na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é necessário resgatar essa ou aquela dívida que nós contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito.
Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundinas, em segundas núpcias, o cônjuge liberado da veste física, aquele que já morreu, quando se ajuste, quando possua essa afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que então ele também exercita a compreensão e o amor puro. Quanto à reunião no plano espiritual, quando todos forem para lá, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção, a união dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas, das afinidades que eles escolheram. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos depois da morte ao convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição semelhante à dos filhos queridos junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais expressivos e variados testemunhos de carinho e sacrifício pessoal, para que atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. Contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito, da mágoa, enceguecem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges reassociados no plano superior amparam aquele que não consegue ainda vencer o ciúme ou o despeito, para que ele reencarne, como se eles fossem benfeitores ocultos, interpretando essa rebelião do ciúme, do despeito, como sintoma de doença, sem lhes retirar o apoio amigo, até que eles se reajustem no tempo. Ninguém veja nisso nenhuma inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porque o lar terrestre que for enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, uma vez que os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico, como seus filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado, com os quais eles vão iniciar o resgate das antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. É a amante do marido que agora vai ser filha do casal. É o amante da mulher que agora vai ser também companheiro na vida física como filho. Tanto da mulher com quem ele disputava afetividade, quanto do homem que ele estava enganando na condição de amante da mulher dele. Agora nascem todos no mesmo ambiente, justamente para aprimorar relações afetivas de uma alma para a outra. Aí continua André Luiz. É nessa condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades renascentes, nos filhos, por exemplo, sem que o véu da reencarnação esconda de todo a memória ou as lembranças, surgem neles as psiconeuroses, as fixações infanto-juvenis, os complexos de Édipo, complexos de Eletra, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, coisa que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres
lhes sofrem ainda as sugestões animalizantes. E por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que eles foram chamados, costumam abandonar os postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo, à sua própria autocontemplação, à sua vaidade, de que eles ainda são portadores. E com isso, exercem viciosa tirania sobre os sistemas psíquicos do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam, não se encaminham pelas aventuras do homicídio ou do suicídio espetaculares, escandalosos, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. É indispensável, é imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos teimosos, persistentes, contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos com eles mesmos, a benefício deles, para que, se não acrescentem, se não unam-se a maior desgoverno, e a benefício de si mesma, da sociedade, a fim de que não regresse ela à promiscuidade aviltante das tábuas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais, em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Interessante, não é mesmo? Eu quero contar para vocês um caso interessante aqui no livro Nosso Lar. No capítulo 38, tem a descrição exatamente do que André Luiz está explicando aqui. Tobias é um dos ajudantes lá das câmaras de retificação, convida o André Luiz para visitar a sua casa. Aí o André Luiz vai e lá estão ele, Tobias, a Hilda e a Luciana. Aí, no meio da conversa, o Tobias fala: "Ah, você sabia que nós estamos aqui vivendo, eu com as minhas duas esposas?" Duas esposas? André Luiz fica estranhando. Que estranho. A Hilda e a Luciana foram minhas esposas na terra. Aí, então, ele começa a ficar assim, né, querendo saber do que aconteceu. Então, no livro Nosso Lar, nós vamos ter essa explicação. A esposa dele, a dona Hilda, você vai ver a imagem, inclusive, do projeto Imagem, que mostra isso para você. Ela diz assim para o André: "André, desculpe o nosso Tobias. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra." Aí o Tobias disse bem-humorado: "Ora, não será motivo de alegria vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real?" E o André diz: "É verdade, isso é um problema que interessa profundamente a todos nós. Existem milhões de pessoas na Terra em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casam mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a mensagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade." Aí, o Tobias começa a explicar. Muito simplesmente, André, é fácil de entender. Reconhecemos que entre o animal e o homem existe enorme série gradativa de posições. Assim também entre todos nós. O caminho até o anjo representa imensa distância. Aí, depois de eles conversarem mais um pouco, veio a Luciana, a segunda esposa.
que se mantinha silenciosa, e disse: é preciso explicar, porém, que tudo isso, felicidade e compreensão que nós agora desfrutamos aqui, nós devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda, da primeira esposa. Aí a Hilda começa a contar o que aconteceu com eles. Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. A morte, porém, que parecia enciumada da nossa alegria, me subtraiu do mundo por ocasião do nascimento do segundo filho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para suportar a própria angústia. Passei muitos dias no umbral. Não tive remédio senão continuar agarrado ao marido e ao casal de filhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Minha cunhada não tratava bem deles. As duas empregadas não eram responsáveis. Tobias não podia adiar a solução para este problema. E decorridos 1 ano da sua nova situação, casou-se com Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei, eu parecia uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avózinha materna, desencarnada há muitos anos. Ela chegou como quem nada deseja, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, me pôs no colo, como fazia no outro tempo, e me disse: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é uma leoa ou uma alma consciente de Deus? Pois a nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada na sua casa, é jardineira no seu jardim, suporta a bires do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Você quer uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Eu abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços da cidade nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente, me consagrei ao estudo sério, ao melhoramento de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Tobias constituiu uma família nova, que passou a ser minha também, pelos laços sagrados espirituais. Mais tarde ele voltou, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa alegria. E aí tem a nossa história. E ela conta então, em relação a Luciana, que Luciana aprendeu que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, me perdoando, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais, os outros matrimônios, simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos eles sejam sagrados. Então, ele vai explicar que a verdadeira alma afinizada com a de Tobias é a da Hilda, e que eles estão agora acolhendo a Luciana e ela está começando um relacionamento com alguém que vai lhe ser o espírito mais próximo, mais afinizado, e eles estarão cuidando que ela possa encontrar-se com ele e ser feliz na terra, numa próxima encarnação. É exatamente o exemplo que nós vimos nesse capítulo 8º. Dá uma lidinha lá. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo desejo de aprender, e nós esperamos você no nosso próximo capítulo, próximo programa do Espírito da Letra.
Muito obrigado, até lá e muita paz.